Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e mais uma vez estamos juntos para o estudo de mais uma das nossas lições de Escola Dominical deste terceiro trimestre de 2016. A nossa lição de hoje, nosso estudo, está voltado para a lição de número 8, do dia 21 de agosto de 2016. O título da nossa lição é a evangelização dos grupos religiosos. Nós vamos estudar na lição de hoje sobre alguns grupos religiosos que, não obstante serem grupos religiosos, carecem de serem realmente evangelizados e terem pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. O texto áureo da nossa lição está em João, Evangelho escrito por João, capítulo 3, o versículo 5, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A leitura bíblica em classe, verdade prática, nos diz que se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. É importante nós pensarmos, em relação à verdade prática, no exclusivismo. O que é o exclusivismo? Geralmente, as religiões exclusivistas são algumas, ou a maioria das religiões exclusivistas, são seitas heréticas. O exclusivismo é aquela religião que prega que a salvação só existe através dela, né? Mas nós sabemos, entretanto, que o cristianismo é uma religião exclusivista. E, não obstante ser uma religião exclusivista, o cristianismo não é uma seita herética, porque só há salvação através de Jesus, somente através de Cristo. Nós vamos perceber, ao estudar essa lição, que existem religiões que professam a fé cristã, mas que estão misturadas com sincretismo, que estão misturadas com idolatria, que afasta totalmente daquilo que é o objetivo da fé cristã. Então, o evangelho produz uma salvação, o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo Jesus, a ministração da palavra de Deus, produz a salvação que só pode ocorrer através de Cristo. Só Jesus Cristo salva. Os objetivos, objetivo geral da nossa lição: compreender que se as religiões fossem salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Não é a religião que salva. A palavra religião vem do latim religare, que quer dizer que a religião produz uma comunhão, um retorno à comunhão. Através da religião é possível religar, retomar a comunhão com Deus. Mas quando nós pensamos na questão da religião, nós temos que olhar para Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 27, o último versículo, ele diz o seguinte: que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção deste mundo. Então, muitas vezes, o que as pessoas chamam de exercício da religião é, na verdade, um exercício de religiosidade, que não conduz a nada, que não salva e que realmente só confunde a cabeça das pessoas, dos adeptos de algumas religiões, e os conduzem para a perdição eterna. Religião é diferente de religiosidade. Religião é a expressão de fé. Religião é o ambiente onde nós celebramos a nossa fé. No nosso caso, onde celebramos a fé em Jesus. A religiosidade é perniciosa. A religiosidade conduz ao inferno. A religiosidade conduz a práticas ritualísticas que não produzem uma espiritualidade na vida de ninguém. Muito bem. Os objetivos específicos da nossa lição são 3 objetivos, como sempre falamos, cada um ligado a um ponto. Primeiro objetivo específico: apresentar alguns mitos da religião. Segundo,
mostrar como podemos evangelizar os religiosos. E terceiro, conhecer os grupos religiosos que representam desafios para a igreja. Leitura bíblica em classe está no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, que nos diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto-chave da nossa lição está justamente nesses últimos versículos da leitura bíblica em classe. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A religiosidade não pode salvar, a religiosidade não pode produzir nada, não pode produzir mudanças, mas Jesus pode. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, meus queridos, é muito importante nós pensarmos em algumas questões ligadas à religiosidade e à religião nos nossos dias. Primeiro, é importante entendermos que a agenda de espiritualidade no mundo nunca esteve tão cheia como nos nossos dias. Pensa-se muito em espiritualidade. Empresas promovem trabalhos, eventos para envolver os seus funcionários a fim de pensar a espiritualidade das pessoas. Por que há essa preocupação com essa espiritualidade, com a vida espiritual? Porque a crença é a expressão mais autêntica do ser humano. Nós somos autênticos quando nós expressamos a nossa fé. A pessoa que é espírita, a pessoa que é muçulmana, ou seja, qual for a religião que ela professa, que é católica, seja qual for a religião que ela professa, essa religiosidade, esta fé direciona a pessoa em todos os seus atos. E se o ser humano estiver equilibrado com a sua profissão de fé religiosa, se ele estiver equilibrado com aquilo que ele acredita
Essa crença irá direcioná-lo e equilibrar toda a sua vida. Então, as empresas perceberam que é importante que o seu funcionário esteja bem equilibrado, psico e emocionalmente falando. Ele precisa estar equilibrado. E esse equilíbrio é produzido através da nossa crença, da fé que nós professamos. As religiões trabalham neste campo, trabalham nessa área para produzir este equilíbrio na vida das pessoas. Então, fala-se muito em espiritualidade, fala-se muito em religiosidade. E quando fala-se muito sobre alguma coisa, nós precisamos entender que nem sempre, porque fala-se muito sobre espiritualidade ou sobre qualquer coisa, é porque essa coisa sobre a qual se fala, ou essa espiritualidade sobre a qual tanto se comenta, está bem. Fala-se muito porque vive-se em crise exatamente naquela área. Nós vivemos uma crise de espiritualidade, uma crise de religiosidade nos nossos dias, porque as pessoas falam muito sobre a profissão de fé, mas estão cada vez mais desequilibradas. Isso quer dizer que a religiosidade que está sendo professada nem sempre consegue produzir o equilíbrio que deveria, porque não é uma religiosidade genuína, verdadeira e disciplinada pela palavra de Deus. Muito bem, no nosso comentário aqui da nossa lição, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele nos coloca que evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo. Por quê? Justamente porque eles já são religiosos. Os grandes problemas que Jesus teve durante o seu ministério foi justamente com os religiosos, né? Então, ao contrário do que supunham os racionalistas, o movimento do racionalismo que ocorreu lá por volta do século XVII, que foi um movimento gerado pelo iluminismo. Então, ao contrário do que pensavam os racionalistas, o sentimento religioso do ser humano não foi destruído pelo avanço da ciência. A ciência avançou, evoluiu, mas o sentimento religioso também se fortalece, justamente porque, como nós acabamos de afirmar agora há pouco, a profissão de fé, a crença, é a expressão mais autêntica do ser humano. Então, as pessoas de todas as classes sociais continuam a procurar refúgio na religião. Por que as pessoas procuram sempre esse refúgio na religião? Porque todos nós, como seres humanos, temos a necessidade de buscar pelo divino, de buscar por uma força superior que consegue equilibrar todas as coisas quando nós perdemos o controle. Até mesmo o ateu expressa a sua fé. Nós afirmamos e aprendemos que, na verdade, o ateu utiliza a sua fé para não crer. Então, até mesmo o ateu, quando diz que não existe Deus, ele crê na inexistência de Deus. Então, ele está usando o princípio de fé. O princípio é o mesmo, né? Da mesma forma que nós cremos no Senhor Jesus, cremos na Trindade Divina, cremos em Deus, o ateu também utiliza a sua fé para crer na inexistência de Deus. Assim como todas as religiões, vai buscar esse ponto de contato com a fé. Então, há uma necessidade no ser humano de buscar pelo divino, de buscar por alguma crença que produza um equilíbrio em sua humanidade. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai falar sobre os mitos da religião. Alguns mitos que são produzidos pelas religiões. O primeiro mito que ele vai nos tratar, que está no primeiro parágrafo deste primeiro ponto, que ele chama de mito 1, é: todas as religiões são boas. Nós não podemos afirmar que todas as religiões são boas. Existem religiões que produzem crueldades tremendas. Existem religiões que são professadas, que exigem sacrifícios humanos. Até hoje se faz esse tipo de coisa. Por exemplo, o deus Moloque, que era um deus cananeu, adorado também pelos amonitas, era um deus que as pessoas queimavam os seus filhos a eles. O culto a Baal Peor, uma divindade venerada pelos midianitas, era
cheio de desregramentos sexuais. Então, nem todas as religiões são boas. Há uma frase muito usada nos nossos dias, dizendo que toda religião leva a Deus, que todas as religiões são boas, e isso não é verdade. Não é verdade. Existem religiões que pregam perversidades, depravações, religiões que cometem crueldades contra a dignidade da pessoa humana. Então, este mito 1 tem que cair por terra. Nem todas as religiões são boas. O mito 2 é justamente o que nós acabamos de falar, que todas as religiões levam a Deus. Nós não podemos afirmar que todas as religiões levam a Deus. Quando nós pensamos na bondade que as religiões produzem, na religião ser boa, o que nós precisamos entender é que a verdadeira religião produz mudança no ser humano. A verdadeira religião produz mudança e mudança para melhor. Quando nós pensamos nessa questão de que toda religião leva a Deus, eu já ouvi pessoas afirmarem, a partir de um dito popular antigo, dizendo que se todo caminho leva a Roma, na época do Império Romano, o Império Romano se preocupava em abrir estradas no mundo inteiro para que todas as estradas convergissem para Roma. Eu já ouvi pessoas dizendo que, assim como todo caminho levava a Roma, toda religião também leva a Deus. Todo caminho até pode levar a Roma, mas nem toda religião leva a Deus. Quais são os resultados de uma vida com Deus? Quais são os verdadeiros resultados de uma religiosidade que direciona o ser humano para Deus? Os resultados são uma vida íntegra, uma vida de fidelidade, uma vida regrada, uma vida disciplinada pelo Espírito Santo. Esses são os resultados de uma religião genuína. O terceiro mito, que está no terceiro parágrafo deste primeiro ponto, o mito 3, é que nenhuma religião é verdadeira. Então, se por um lado nós temos aqueles que afirmam que todas as religiões são boas e que todas as religiões levam a Deus, nós temos alguns que dizem também que nenhuma religião é verdadeira, que todas têm os seus problemas, que a religião foi uma invenção humana, criada tão somente para conseguir dominar as pessoas. Nós sabemos que isso não é verdade. Como eu disse, Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele nos assevera quais são as características da verdadeira religião. E ele diz que é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção deste mundo. Ou seja, a religião está voltada para uma vida de consagração, uma vida separada a Deus, mas para uma vida que produz também obras, uma vida que tem uma atenção para o necessitado, tem uma atenção para o excluído, que ama o seu semelhante, uma vida que ama a Deus, mas que também expressa o seu amor pelo seu semelhante. Então, receber a Jesus como único e suficiente Salvador não faz da pessoa um religioso, mas sim alguém que foi transformado pela misericórdia divina. Então, a religião que Jesus veio implantar, não somente uma religião, mas um domínio, que nós chamamos de reino, o reino de Deus. Os evangelhos vêm para implantar, para estabelecer o reino de Deus entre nós. E este evangelho é genuíno e é uma religião, produz uma religiosidade verdadeira, uma religiosidade que nos conduz ao caminho dos céus. Então, os mitos da religião, quais são eles? Todas as religiões são boas, isso não é verdade. Todas as religiões levam a Deus, isso também não é verdade. E nenhuma religião é verdadeira. Não, nós defendemos e sabemos que a religião cristã, ou seja, os seguidores de Cristo, que são transformados e buscam a imagem de Cristo para a sua vida, estão professando a verdadeira religião. Segundo parágrafo. Como evangelizar os religiosos? Quais são as estratégias que nós precisamos ter para evangelizar esses religiosos? Nós já falamos que isso é difícil, por quê? Porque só de expressar uma fé religiosa, as pessoas acreditam que já estão em contato com Deus, que já estão no caminho certo. Às vezes as pessoas dizem, não, mas a minha religião é como a sua mesmo.
eu também acredito nas coisas que você acredita, mas são carentes, na verdade, de conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Então, como evangelizar os religiosos? Primeiro, não discuta religião. Não discuta religião. Nicodemos, na leitura bíblica em classe, nós lemos aí, ele foi até Jesus na calada da noite e o Senhor Jesus não perdeu tempo discutindo com Nicodemos sobre religião. Ele chega para Jesus e diz que Jesus era de Deus, porque somente aqueles que eram de Deus podiam fazer as coisas que Jesus fazia, e Jesus entra com uma palavra direta ao coração do Nicodemos, dizendo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus aproveitou essa oportunidade, não para discutir religião. Quando nós lemos no Evangelho escrito por João no capítulo 4, Jesus faz a mesma coisa com a mulher samaritana. Jesus chega para conversar com a mulher samaritana e ela diz, não, o problema é que vocês acham que tem que adorar a Deus no templo e para nós temos que adorar no monte. Jesus quebra esse paradigma. Jesus não discute religião com aquela mulher. Ele diz, mulher, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Jesus não está discutindo religião. Jesus está ensinando aquela mulher que a verdadeira religião produz uma adoração, seja no templo, seja no monte, não tem problema, mas produz uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Então, em vez de contender com os religiosos, nós precisamos falar de Cristo e mostrar que Ele é a única solução para a humanidade caída e carente da glória de Deus. Jesus, se nós vivermos realmente com Jesus e experimentarmos as mudanças que Ele pode produzir, nós conseguiremos falar daquilo que Ele realmente faz, porque nós conheceremos na nossa própria vida, através da nossa própria experiência, aquilo que Jesus pode fazer. Então, não discuta a religião, mas mostre que Jesus pode mudar, mostre que Jesus pode salvar as pessoas, mostre que Jesus pode transformar a realidade das pessoas. Segundo, como evangelizar os religiosos? Não deprecie religião alguma. Não fale de nenhuma religião. Não diga que a pessoa está certa, que a pessoa está errada. Não jogue por terra, porque se você intentar contra a fé de alguém, você já estará criando uma barreira contra esta pessoa. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Jesus sabia que ela estava equivocada, mas Jesus não confronta, Jesus não entra numa rota de colisão com esta mulher. Não, Jesus aproveita a oportunidade para ser efetivo e mostrar àquela mulher, a mulher samaritana, que ele estava ali para salvar. Se nós depreciarmos a religião alheia, nós não teremos tempo para falar de Cristo, pois a evangelização exige ações rápidas e efetivas. Não gaste tempo apontando erros da religião de ninguém. Não gaste tempo, não perca tempo discutindo religião. Gaste o tempo que nos é oportuno, que te é oportuno, para falar de Jesus e mostrar que ele muda a história das pessoas. Terceiro parágrafo, como evangelizar os religiosos? Mostre a verdadeira religião. Primeiro, a partir da celebração da fé em Jesus. E depois, a partir de um conhecimento elementar da palavra de Deus. Depois, a partir de uma experiência com o próprio Senhor, demonstre as verdades genuínas do Evangelho. Foi o que Paulo fez em Atenas, tendo como ponto de partida um altar desconhecido, quando ele chegou falando sobre o Senhor, e ele percebeu que havia entre os altares dos deuses do panteão grego, havia um altar que era um altar ao Deus desconhecido, e Paulo tomou esta ideia dos gregos emprestada para falar sobre o Deus desconhecido. E ele anunciou o Evangelho de Cristo como o único caminho que salva. Paulo estava mostrando a superioridade de Cristo.
A superioridade de Cristo. Para mostrarmos a superioridade de Cristo, nós não precisamos detonar a religião alheia. Nós precisamos tão somente, a partir da celebração da fé em Jesus e do conhecimento que nós temos com o Senhor e com a sua palavra, mostrar que Jesus Cristo verdadeiramente salva. Jesus Cristo verdadeiramente produz uma mudança na vida das pessoas. Jesus Cristo verdadeiramente pode libertar o ser humano que está perdido. Nós precisamos anunciar a Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação. Não deprecie a religião de ninguém. Não discuta a religião com ninguém, mas demonstre que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Celebre a tua fé em Jesus. Fale do que Jesus tem feito por você e as pessoas sentirão, perceberão que se Jesus tem feito por você, poderá também fazer por elas. Na verdade, o pentecostalismo cresceu e conquistou o Brasil, conquistou o mundo justamente através do testemunho pessoal. Do testemunho pessoal, a partir daquilo que Jesus faz por cada um de nós. O testemunho do que ele tem feito demonstra que ele pode fazer para qualquer pessoa que se render a ele. Terceiro e último ponto da nossa lição. Religiosos que representam desafios. Então, na evangelização destes grupos que nós iremos mencionar, é preciso adotar estratégia certa para que o trabalho não redunde em fracasso. Cada grupo religioso que nós vamos apresentar aqui exige uma estratégia, porque já professam uma fé, já estão em pleno exercício da fé, e muitas vezes são mais fiéis àquilo que eles acreditam do que os próprios cristãos. Não é? São fiéis àquilo que acreditam. Eu me lembro que eu já li sobre Mahatma Gandhi, que foi um indiano que pregava o pacifismo, né? A luta desarmada. E Mahatma Gandhi, quando chegaram para ele para falar de Jesus, um cristão chegou para ele para falar de Jesus, a história diz que ele já tinha lido o Novo Testamento 200 vezes. E quando o cristão se aproximou para falar de Jesus, a resposta de Gandhi foi a seguinte: eu admiro o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo. Por quê? Porque ele realmente exercitava a fé, a sua fé, a fé naquilo que ele cria, a fé naquilo que ele acreditava. Então nós precisamos entender que é preciso adotar estratégias para evangelizar esses grupos que representam desafios, esses religiosos que representam desafios, e mostrar que a fé que eles têm precisa ser direcionada para o Jesus Cristo verdadeiro, o Jesus descrito pela palavra de Deus. Então, o primeiro grupo religioso que representa o desafio são os católicos romanos. Como evangelizar este grupo? Primeiro, não ofenda a sua religiosidade, não ofenda a sua crença, não ofenda Maria, não ofenda Maria. Eles adoram a Maria, mãe de Jesus, é o que nós chamamos de mariolatria. Não ofenda, não choque, não confronte. Tenha uma estratégia. Peça a Deus direcionamento para falar com essas pessoas. Evite apontar a igreja evangélica como superior à católica, mas exponha-lhes Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que o catolicismo romano está recheado hoje de sincretismo religioso, está recheado de idolatria, mas nós não podemos chegar chocando, batendo de frente com essas pessoas. Precisamos anunciar a Jesus e mostrar que o princípio de fé, porque é uma religião cristã, o princípio de fé que eles professam está certo, a prática de fé que está errada. E nós precisamos então mostrar que Jesus Cristo pode transformar a realidade. Os espíritas, em relação à evangelização aos espíritas e adeptos dos cultos afros, evite toda e qualquer discussão. Mostre para eles que não existe a reencarnação,
que a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isto o juízo. Mostre para eles que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente e pleno para nos levar ao Pai. O processo de purificação que nós passamos é enquanto estamos vivos. Não precisa se reencarnar para se purificar. Enquanto estamos vivos, o Espírito Santo pode promover a santificação em nossa vida para que nós realmente estejamos salvos em Cristo Jesus. Outro grupo dificílimo de se alcançar são os judeus e muçulmanos. Exigem estratégias distintas. Prepare estratégias distintas, principalmente em relação a esses grupos, judeus, ortodoxos e muçulmanos. Pesquise, busque saber no que eles acreditam. Não confronte a sua fé, mas expresse para eles que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. No caso dos muçulmanos, não ofenda Maomé, não ofenda a crença de ninguém. Isso é muito importante. Nós somos criados num contexto de igreja que tinha o prazer em ofender a crença das pessoas, até mesmo de outros crentes. Mas nós precisamos entender que se nós ofendermos, nós já estamos rechaçando esta pessoa, estamos distanciando esta pessoa do convívio. E isso vai nos trazer prejuízos na comunicação do Evangelho. Não deixe de proclamar aos judeus e aos muçulmanos a supremacia de Cristo na salvação de todos aqueles que creem. Outro grupo dificílimo de evangelizar são os ateus. Como eu disse, o ateu usa a fé, nós falamos que ele usa a fé de forma negativa. Ele usa a sua fé para crer na inexistência de Deus. Então não tente provar-lhes que Deus existe, mas com poder e graça, deixe-lhes bem claro que Jesus Cristo salva e liberta o mais vil dos pecadores. Para evangelizar os ateus, nós precisamos estudar, ter um domínio muito criterioso daquilo que nós queremos ensinar-lhes e mostrar-lhes que há uma força superior que domina o mundo, que faz com que as coisas do mundo aconteçam dentro de uma ordem. E isto é a ação poderosa do Senhor Deus que domina todas as coisas. O quinto grupo são os desviados do Evangelho. Se Cristo morreu também por eles, nós precisamos também nos empenhar para a recuperação plena daqueles que uma vez conheceram a Cristo, se distanciaram, perderam, né, essa comunhão com Deus. Mas nós devemos trabalhar para trazê-los de volta. Sobretudo, meus queridos, se há uma coisa que pode nos dar condição de alcançar o sucesso na evangelização destes grupos que representam desafios, é a oração. Buscar direção de Deus. Buscar em oração aquilo que é o projeto de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos dê palavras para conquistar essas pessoas. Então, prepare-se adequadamente, visando alcançar estes grupos mencionados. Estude cada um deles. Procure saber no que eles creem, para que você, para que eu, para que nós possamos realmente trazer-lhes uma palavra voltada para aquilo que é a prática de fé deles. Busque, sobretudo, o direcionamento do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar de forma poderosa para conquistar as pessoas, tanto os desviados, como os espíritas, como os católicos romanos, como os muçulmanos e os judeus ortodoxos. Busque a direção de Deus e o Espírito Santo vai lhe direcionar para trazer estas pessoas para Cristo. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição, a evangelização dos grupos religiosos. O meu desejo e a minha oração é que Deus produza na sua igreja e na sua vida pessoas que estejam realmente prontas. Como Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que cada um de nós sejamos esses obreiros que manejam bem a palavra da verdade, a fim de conquistar as pessoas para o reino de Deus, para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa.
Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, em nome de Jesus.